Quem ficou na minha casa, me ajudando depois do parto, foi a minha mãe, né? Porque o meu pai, ele era mais bruto, então ele não gostava muito dessas coisas, sabe? Então quem ficou lá me ajudando era a minha mãe. E o meu marido, que tava super feliz, ele realmente tava muito prestativo, ele tava muito empolgado em ser pai. Só que era uma experiência que ele nunca tinha tido. O meu marido, ele tem uma mania de, tipo assim, ele quer ter determinadas experiências. Como, por exemplo, uma vez ele cismou que ele queria aprender a tocar violão, que queria violão, não sei o que, comprou um violão. Ele começou a tocar, começou a fazer umas aulas, desanimou e deixou o violão de lado. Só que o problema é que ele queria novas experiências, mas depois que ele enjoava, ele largava de mão. E não dava pra poder fazer isso com um bebê. E esse era um dos meus maiores medos de ter filho com ele. Porque eu sempre falei, olha, você não pode querer ter um filho como você quis ter um violão, como você quis ter uma guitarra, como você quis ter um tambor, e depois simplesmente largar de mão. E ele falou que não, que filho era diferente, que filho era família, e eu acreditei. Como eu falei pra vocês, os primeiros dias, gente, foi tipo assim, um inferno, né? Foi um inferno, mas ele tava muito empolgado em ser pai. E o meu parto, ele não foi normal. O meu parto, ele foi cesárea. Então, além do resguardo, eu tava com muita dor, eu tava com muita dificuldade em fazer muita coisa, e minha mãe ficava lá pra poder me ajudar bem, ela só ia pra casa pra poder dormir quando ia. Quando deu 10 dias dessa situação, o meu marido começou a meio que virar a cara pra mim, sabe? Ele começou, tipo assim, quando a criança acordava chorando, ele já reclamava de ter que ir lá buscar, sendo que eu tava com muita dificuldade pra levantar da cama, né? Ele começava a reclamar, ele começou a ficar estressado, porque eu acho que juntou a falta de dormir, né, com a falta de namorar e a paz, porque era somente eu e meu marido. Não tinha ninguém gritando, não tinha ninguém chorando, e era com isso que ele tava acostumado. Só que a gente ia abrir mão disso quando a gente, né, resolveu ser pai. Então eu fui vendo ele aos poucos se desanimando daquilo, né? Ficando desesperado porque não tinha como voltar atrás. Aí um belo dia, minha mãe tava lá me ajudando, ele falou que ia na casa do meu pai pra poder conversar com meu pai, pra poder distrair e tal, porque ele tava ficando só ali comigo. Meu marido trabalhava de casa, então ele conseguia me ajudar bastante. Eu falei que tudo bem e ele foi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que eles conversaram lá, que o meu marido voltou pra casa outra pessoa. Ele voltou, minha mãe foi embora, e aí ele começou a me cobrar da gente namorar. Falando que não tinha nada de errado com a minha flor de lótus, que o meu parto nem foi normal, que o meu parto foi cesárea, então que não estava machucado, porque pra ele pouco importava terem, né, feito o corte na minha barriga pra poder tirar o neném. Ele tava preocupado com a minha flor de lótus, que estava tudo bem, e segundo ele, eu poderia namorar, era só eu ficar quieta. E aí a gente começou a discutir, que eu falei pra ele que eu não ia me sujeitar a isso, que eu não estava bem, que eu não estava no momento, que eu estava me recuperando da cesárea, né, que eu tava tomando remédio, que isso, que aquilo. Como é que a gente começou a debater? E falei que a gente já tinha conversado sobre isso. Ele ficou emburrado, mas ficou calado, passou mais ou menos 2 dias, e nesses 2 dias ele me perturbando em relação a isso. Toda hora ele voltava nesse assunto, que ele queria namorar, que ele era homem, que não sei o que ele tinha que ficar escutando a criança gritando o tempo todo, que ele amava a filha dele, mas que ele não aguentava mais, que não sei o que. E isso já tinha, tipo assim, gente, uns 12, 13 dias que a minha filha tinha nascido. Até que o meu telefone tocou, era o meu pai, era mais ou menos assim, umas 10 horas da noite, e ele perguntou se eu estava em casa. E eu falei que estava, ele falou, beleza, estou indo aí. Eu não entendi o porquê e nem o que meu pai estava indo fazer lá. Gente, quando meu pai chegou, curte, comenta, compartilha pra ajudar a blogueira.